Na aula de hoje você vai aprender a ler tablatura desde o início, o que são aquelas linhas, os números, todos os símbolos, as letras. Eu vou ensinar passo a passo aqui para você que é iniciante, está com dúvida em ler tablatura ou até mesmo está iniciando seus estudos na tablatura. Então se liga aí, porque realmente a aula hoje está show de bola. Olá pessoal, sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Depois que você assistir esse vídeo, essa aula, não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like aqui embaixo, compartilhe essa aula com a galera toda aí e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. No meio popular, a tablatura é muito utilizada praticamente em todos os instrumentos de cordas, cavaquinho, guitarra, violão, baixo. O que difere uma tablatura da outra é o instrumento, a forma que você vai ver essa tablatura. Por exemplo, o cavaquinho vai aparecer uma tablatura com 4 linhas somente, são as cordas. E se for baixo, pode aparecer com 4 linhas, 5 linhas ou 6 linhas, porque existem baixos de 4, 5 e 6 cordas. Já no violão e guitarra, a tablatura ela tem 6 linhas, que são as cordas do instrumento. E elas acontecem de uma forma um pouco diferente. Parece que está errado, mas não está. A primeira linha é a corda mais fina do instrumento e fica na parte de cima. E a corda mais grossa do violão ou da guitarra fica na parte de baixo da tablatura. Mas por que tem esse posicionamento? É para facilitar a leitura e a escrita do músico. Porque o músico ele toca olhando o seu instrumento aqui, ó, de cima para baixo. Então, a corda que ele vê primeiro aqui é a corda mais grossa. Então, por isso que a tablatura tem essa corda, essa linha mais grossa aqui na parte de baixo, que você olha daqui de cima para baixo. Então, para você que está tocando, essa primeira linha aqui, ou a primeira corda do seu instrumento, ela está lá na frente. Então, ela fica na parte de cima, parte de baixo e a parte de cima. Entendeu? É uma questão só de treinamento. E as linhas da tablatura podem aparecer trastejadas ou até mesmo retas. As duas maneiras estão corretas. Isso depende muito do programa que ela foi feita. Agora, os números que aparecem na tablatura são as casas que o músico precisa apertar no seu instrumento para ele emitir o som da nota musical. Por exemplo, eu quero fazer esse sol aqui no violão e quero colocar na tablatura. Então, esse sol ele está na terceira casa, na sexta corda. Então, eu vou pegar o número 3 e vou colocar na linha de baixo da tablatura, porque a linha de baixo é a sexta corda do violão. Então, esse número 3 colocado na linha de baixo da tablatura, ele confirma a localização da nota sol da terceira casa na sexta corda. É uma questão de treinamento. E quando você for tocar separadamente as notas, você coloca os números um ao lado do outro. Tudo bem? Por exemplo, eu quero fazer aqui uma escala de sol. Ó. Aqui, eu vou para a quinta casa, eu venho aqui para quinta corda e eu estou na casa 2. Então, eu pego o número 2 e coloco na linha seguinte, a linha de baixo, né? Depois da linha de baixo, a próxima linha, eu coloco o número 2. E assim vai. 3, depois 5, depois 2 de novo, agora 4 e agora 5. Entenderam? Se eu quiser também fazer um sol lá na primeira corda, na terceira casa, então eu vou lá para a linha de cima e coloco o número 3. Anota lá, eu vou colocar o número 5 na mesma corda. Entenderam? Então, toda vez que você for tocar ou até mesmo ler a tablatura com números separados, então as notas são separadas aqui. Agora, quando aparecerem aí os números um em cima do outro, dessa forma aqui que eu vou colocar, isso é um acorde. Por exemplo, Sol maior, ó.
desse jeito, ó, um em cima do outro. Então, significa que o músico precisa fazer o acorde. Então, existe uma diferença aí. Colocar os números separados, são notas separadas, solos, escalas. E colocar um em cima do outro é o acorde. Agora que você já aprendeu o que significam os números na tablatura, você já consegue ler uma tablatura simples. Mas acontece que na tablatura também aparecem letras e símbolos. E esses símbolos e essas letras são as técnicas que a gente utiliza no violão ou na guitarra. Por exemplo, eu quero fazer aqui um slide, que a gente chama, que é isso aqui, ó. Um arrasto. Então existe um símbolo para isso, um bend, ó. Tudo isso são os símbolos e as letras. O hammer-on, que é uma ligadura, que é isso aqui, ó. Então, tudo isso acontece na tablatura. Então, eu vou passar também alguns símbolos aqui mais importantes para você também já colocar essa técnica no violão, na guitarra, ou até mesmo se você vê na tablatura, você vai saber executar essa técnica. Então, a primeira técnica é uma ligadura ascendente. O nome da técnica é hammer-on. Por exemplo, eu estou aqui no sol e vou chegar no lá fazendo esse hammer-on, ó. Toco uma vez só e chego na nota lá. Isso é o hammer-on, uma ligadura ascendente. E a escrita dela você coloca, nesse caso aqui, ó, 3H de hammer-on, H minúsculo, tá bom? E 5, 3H5. Então, o músico bate o olho, ele vai saber que ele precisa fazer um hammer-on para frente, um tom na frente, ó. Certo? Se fosse meio tom, eu colocaria a mesma coisa, só que eu faria diferente, 3H4, ó. Entendeu a ideia? Então não tem mistério, é uma questão só de escrita e de treinamento também. Nós temos também a ligadura descendente, voltando, que é o pull-off, que a gente chama técnica pull-off, é o contrário. Ó, dá 5, casa 5, eu vou voltar para casa 3 aqui, lá para o sol, ó. Então é só colocar também ou a ligadura ou se colocar a letra P minúscula entre as duas notas. No caso aqui eu colocaria 5P3. Pull-off. Uma outra técnica também que é muito utilizada no violão e na guitarra é o slide, é onde você arrasta a nota para onde você quer. Eu estou aqui no sol, eu quero chegar no lá, arrastando. Então eu coloco o símbolo, uma barra, tá bom? É só colocar uma barra, ó. Posso fazer o contrário também, 5, 3, ó. Então eu colocaria aqui nesse caso agora, por último, 5/3, entendeu? Agora eu posso também fazer um slide com notas mais longas. Eu estou aqui no sol, quero chegar no dó, então eu posso fazer isso, ó. Não tem problema nenhum, eu coloco 3/8. Aonde eu quero chegar, e vice-versa também. Então é mais uma técnica muito utilizada aí no violão e na guitarra. Outra técnica é o vibrato, tá? E o símbolo que a gente utiliza é um tio do lado do número da casa. Isso é o vibrato. Então, você coloca esse tiozinho do lado aí, significa que o músico precisa fazer essa técnica aqui, pode ser no violão ou na guitarra. Agora, essa técnica é muito utilizada pelos guitarristas, violão também, mas é mais pelos guitarristas, que é o bend, você jogar a nota para cima. E você pode também voltar com a nota. Então, é o bend e depois fazer o reverso dele. Então, primeiro bend, você coloca um B minúsculo entre a nota que você está fazendo e a nota que você quer chegar no bend. Pode ser um bend de meio tom, um tom. Por exemplo, eu estou aqui no Lá, quero chegar aqui no Lá sustenido, fazendo bend, isso aqui, ó. Então, eu coloco 5, B minúsculo, 6. Significa fazer um bend até chegar no Lá sustenido, que é meio tom. Pode ser feito também de um tom, se o instrumento estiver bem regulado, direitinho, macio, você consegue fazer bend de um tom também. Certo? Mas o mais comum é de meio tom, tá? É mais fácil de ser feito. E para você voltar
Para nota, você coloca um R minúsculo, que é o reverso. Então, você coloca, nesse caso aqui, ó, 5B6R5, que é para voltar, que é isso aqui, ó. Eu fui e voltei. Então, bend, depois eu usei um reverso para voltar para a mesma nota. Então, isso acontece em qualquer corda que você quiser fazer, tá? A questão de você treinar também, essa técnica é muito importante aí também, tanto para o violão quanto para a guitarra. Eu vou passar uma última técnica aqui, vou explicar como é que escreve na tablatura, mas existem várias outras técnicas também, mas as mais usuais são essas que eu passei. Então, você já conseguindo ler os números e essas letras e esses símbolos, você já consegue tocar bem o violão e a guitarra lendo tablatura. Então, a técnica é o harmônico. É quando a gente faz esse harmônico aqui, essas notas mais agudas no violão da guitarra, aqui, ó, por exemplo, ó. Ou aqui, isso é o harmônico. Então, você coloca o harmônico, um H maiúsculo do lado da casa que você quer fazer o harmônico. No caso aqui, eu estou na 7ª casa, na primeira corda, então eu vou colocar 7H lá na primeira linha. Então, eu coloco aqui, ó, para fazer o harmônico lá em cima. Entendeu? Quero fazer na 2ª corda, então eu coloco na 2ª linha, de cima para baixo, 7H maiúsculo, tá? Ó, tá? E assim vai. É uma questão de você treinar também tanto a técnica quanto a escrita e a leitura na tablatura, tá bom? Então dá uma olhadinha com calma aí, estude com calma, tenho certeza que você consegue. O importante é você não desistir, porque todo mundo passa por fases quando estuda o seu instrumento, violão, guitarra, qualquer instrumento. Então, o importante é você prosseguir, persistir, eu tenho certeza que você consegue. O principal ganho aí que a gente tem quando está estudando violão e guitarra é a persistência. Se você não persistir, você não consegue, tá? Todo mundo passa por fases, tá? E você não é diferente. Então estude com calma, tenho certeza que você consegue. Pessoal, não esqueça também de dar uma força aqui pra gente, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com a galera toda aí que você conhece. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.